mais um momento do Projeto CEA em Casa. Continuamos com a nossa campanha de óleo de cozinha usado. Não jogue fora. A cada dia a gente vem percebendo o quanto o meio ambiente está gritando socorro. Cabe a nós colaborar também. Então, não jogue fora o óleo de cozinha usado. Bote no recipiente com tampa e traga aqui para o nosso CEA. Contamos com cada um de vocês. E agora, o tema da palestra é a verdadeira vida. E coube a mim realizar essa palestra. Então, quando a gente fala verdadeira vida, a gente pensa, que vida? A vida material, a vida espiritual, a vida que a gente está levando agora, ou a vida de 100, 200 anos atrás? Que vida é essa que a gente pensa? Então, lá no Evangelho, mais especificamente no capítulo 23, Estranha Moral, no item 8, nós vamos ter vários ensinos para a gente entender o que Jesus quis falar para a gente, qual o sentido da verdadeira vida que Jesus nos ensinou. Então, tem uma passagem em que um rapaz, que estava ali prestes a enterrar o corpo de seu pai, quer seguir Jesus e diz, deixe eu enterrar o meu pai. Então é mais ou menos assim, né? É o item que diz, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Então foi assim. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, o rapaz que eu estava falando, porém respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Então vamos dar uma paradinha. Continua com a resposta de Jesus, mas vamos dar uma paradinha. É natural um filho, uma filha querer enterrar um pai, uma mãe, um ente querido? Óbvio que é natural. Não tem nada de errado em enterrar os seus mortos. Não foi isso que Jesus quis dizer. Isso faz parte, do dia a dia, faz parte da nossa vida. Ouso dizer que todos que estão assistindo agora essa palestra já participou de algum enterro, de algum velório, já se despediu de algum ente querido. Então isso é o dia a dia de nossas vidas, é natural. Mas Jesus quis aproveitar essa oportunidade e trazer um grande ensino para todos naquela época que serve perfeitamente bem para os momentos atuais. Então, o rapaz diz, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai, depois ele iria seguir com Jesus. E aí Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Está lá em Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Então Jesus é claro em dizer que no momento mais importante do que valorizar o corpo, que já não existe mais nenhum elo com o espírito, mais do que o sofrer, mais do que o se desesperar, mais do que o se fixar com o que partiu, é se concentrar na vida futura, é entender que a vida continua, que ninguém morre, que a única coisa que entra em falência é o corpo físico, que a pessoa segue o seu caminho. E nós precisamos seguir daqui também. Então esse é um ponto muito delicado, porque quem já se despediu, quem já deixou a sua joia preciosa partir, quem já viveu isso, sabe o quanto é doloroso, essa saudade, essa perda, esse distanciamento físico dos nossos amores. Mas o quanto é importante a gente entender que aqui é um pedacinho somente da nossa vida, que a nossa história de espírito imortal continua, que a vida continua, que os nossos amores continuam vivos e a gente aqui precisa fazer a nossa parte, exercitar a nossa fé, emanar bons pensamentos para os nossos amores, para que eles possam
receber esse presente nosso, né? Tem uma historinha do Momento Espírita, e aqui na legenda vai aparecer para vocês qual é a edição do Momento Espírita, mas tem uma historinha que fala de perda, né? E como retratar isso, como abordar isso. É a relação de um pai e uma mãe que tinha um filho muito querido, né? E aí esse pai foi viajar a trabalho, como ele fazia, só que nesse intervalo, naquela época não tinha o celular, não tinha a tecnologia que tem hoje, e aí nesse intervalo a criança, infelizmente, falece, né? Vem a falecer. E como essa mãe vai contar para o marido essa perda, né? Então ela pensa, e quando o marido chega, ela muito bem intuída. Olha, vejam bem, depois vocês vão ler a historinha e vão ver que eu fiz algumas modificações, porque eu sou assim, né? Eu faço algumas modificações, mas a essência da história é essa. E aí ela foi, quando o marido chegou, ela sentou com ele perguntou pelo filho, ela falou, não, vamos conversar aqui primeiro, tal, que eu tenho um assunto muito importante para te falar. E aí ela chega para o marido e fala, eu estou com uma dúvida, eu não sei ao certo o que fazer. Aí ele, então diga, ele já preocupado. Enquanto você estava viajando, eis que uma pessoa muito importante em nossas vidas deixou com a gente, nos presenteou temporariamente com uma joia preciosa, muito preciosa, a joia mais preciosa que a gente poderia ter. E falou que essa joia ficaria com a gente temporariamente e que em algum momento a pessoa iria voltar e iria levar essa joia com ele. E aí o marido, né, escutando atentamente. Só que eu fui me afeiçoando tanto com essa joia preciosa, eu fui gostando tanto, que chegou o momento dessa joia partir e eu não quero devolver essa joia. E aí o marido olhou para ela, como assim? Essa joia esteve aqui por empréstimo, você sabia disso, né? E o correto é devolver a joia, não aprisionar essa joia. E aí a esposa pegou esse gancho e falou, exatamente isso. O nosso filhinho é a joia mais preciosa que tivemos aqui convivendo. E chegou o momento da gente devolver essa joia. Então é uma história triste, sabe? Mas que trabalha essa questão do apego e desapego. Então, quando Jesus traz esse ensinamento da verdadeira vida, ele coloca que a vida material tem um fim, tem um momento que as coisas terminam por aqui, mas que o espírito segue sua trajetória de imortalidade, que a gente que está aqui precisa seguir a nossa vida. Então, seguindo com o tema, continua nesse capítulo do Evangelho, e tem uma seguinte pergunta, que podem significar estas palavras? Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Ou seja, a gente tem que valorizar a morte ou tem que valorizar a vida? A gente tem que entender que morrer é um processo tão natural quanto nascer, né? Encarnar, desencarnar, fazem parte das leis divinas e que chega para cada um de nós, né? Estamos num momento difícil da história da humanidade, com a pandemia, e quantas joias preciosas estão retornando ao mundo espiritual e a gente tendo que passar por essa experiência de desapego. É um momento difícil, é um momento delicado e que precisamos manter a nossa tranquilidade, a nossa serenidade, exercitar a nossa fé para seguirmos em frente na nossa vida. E aí, continuando, não podiam conter censura aquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar seu pai. Ou seja, Jesus não estava censurando o sentimento do filho, o desejo do filho enterrar o pai.
ele sabia dessa relação, né, entre pai e filho, da importância dessa relação entre pais e filhos. Mas ele estava ali tentando passar, né, o ensinamento de que precisamos continuar na nossa missão aqui. Então, isso é muito importante que fique claro na nossa mente. Muitas perdas ainda vamos vivenciar, mas a nossa missão precisa estar firme aqui. A gente precisa continuar fazendo a diferença do mundo, apesar de muitas vezes o coração apertar de saudade de quem a gente ama. Mas a gente precisa continuar fazendo o nosso papel aqui nesse mundo. Aí continua. Todavia, encerra um sentido profundo, que o conhecimento completo da vida espiritual as tornará compreensíveis. Então, Jesus, já naquele tempo, ele já foi devagarinho trazendo lições de que a vida continua. Conforme a humanidade vai evoluindo, né, e com a doutrina espírita trazendo grandes ensinamentos sobre a vida e a morte, né, as obras posteriores, como a de André Luiz, né, que retrata como tudo acontece no mundo espiritual. Então, conforme a gente vai aprendendo esses conhecimentos e vai colocando em prática o que a gente aprende, porque isso é que é importante, a gente buscar colocar em prática tudo que a gente vem aprendendo. Então, conforme a gente vai fazendo esse movimento, vai sendo mais compreensível para a gente esse entendimento de que a vida continua. Sai do campo da teoria e passamos a vivenciar esse conhecimento. E o quanto isso é importante nos momentos mais difíceis de nossa vida, né? Então, para a gente entender a mensagem de Jesus, o que ele diz para a gente, que a vida espiritual é a verdadeira vida. Morrer não é fácil, ao contrário do que muitos pensam. É uma transição até o espírito entender o que aconteceu com ele, até a pessoa entender que já não está mais encarnada, que está no mundo espiritual, entender como está funcionando, como ela está, e se adaptar ao mundo espiritual não é uma coisa fácil, é simples para os espíritos que já têm uma envergadura moral, né, bem mais elevada do que a nossa. Basta a gente ir lá na segunda parte do Céu e Inferno, nos exemplos, e a gente vai ver, né, a diversidade de despertar no mundo espiritual de acordo com a evolução moral de cada um. Mas para nós aqui ainda é um desafio enorme, né? O despertar, como acontece. Então, conforme a gente for ampliando o nosso conhecimento, o nosso entendimento e internalizando verdadeiramente isso, esse despertar tende a ser o mais sereno possível. Mas não é fácil, porque ao partir para o mundo espiritual, aqui vamos deixar temporariamente inúmeros amores. Então, esse apego aos amores prejudica muitas vezes o nosso despertar. Mas em contrapartida, né, entendendo que ao passar para o mundo espiritual a gente vai estar reencontrando inúmeros outros amores, isso acalma o nosso coração. Então, na medida que entendemos com naturalidade o processo do desencarne, melhor vai ser o nosso momento da morte do corpo físico. Então, Jesus já veio e explicou que a vida espiritual é a verdadeira vida. A existência terrena é transitória e passageira. Ai, como passa rápido, né? Outro dia eu estava fazendo 15 anos, agora já estou cheia de cabelos brancos, né? Então, passa rápido demais. E a gente precisa aproveitar cada momento, cada oportunidade, porque diariamente temos oportunidades para fazermos o bem, para amadurecermos espiritualmente. Então, aproveitar esse tempo, porque vai demorar para a gente retornar de novo. Vamos retornar? Vamos reencarnar novamente? Com certeza. Mas vai demorar um bom tempo. Então,
por que não aproveitamos esses momentos agora que estamos a caminho, né? Então, mais uma reflexão para a gente. E assim, no Evangelho lá no item continua: o corpo é apenas uma grosseira vestimenta a revestir momentaneamente o espírito como simples cadeia, ligando-a à gleba da terra e do qual se alegra ao libertar-se. Se realmente nos esforçarmos para sermos pessoas melhores, para dominarmos, né, e gradativamente ir eliminando as nossas más tendências, se esforçar para construir laços de amor, para fazer o nosso melhor, é claro que esse momento vai ser libertador, né? Porque aqui estamos no planeta de provas e expiações. E se a gente passa nessa prova, a gente se liberta de inúmeras correntes que nos aprisionavam. Então, mãos à obra a todos nós. E Jesus continua dizendo, né, do respeito que se tem pelos mortos. Então, o respeito que se tem pelos mortos não se tributa à matéria, mas ao espírito ausente em virtude da saudade. Então, a saudade é algo natural. Se a gente cria um vínculo afetivo com quem partiu, é óbvio, é natural que a gente sinta saudade. Agora, a gente não pode transformar a saudade em desespero. Isso é péssimo para a gente, péssimo para quem partiu, porque vai sentir esse nosso desespero. Então, essa saudade que naturalmente a gente tem, né, que às vezes dá um apertozinho no coração, mas que a gente lembra e busca na memória os momentos bons, alegres, felizes, vai acalmar, né, essa separação que a gente sente, vai acalmar e vai, nesse momento, lembrando de momentos bons, a gente vai estar mandando excelentes vibrações, né, para o nosso ente querido. Então, saudade, sim. Desespero, não. Então, isso tudo, né, essa lição toda, era que Jesus queria passar para aquele homem, né? E naquele momento ele não podia compreender por si mesmo, sozinho ele não poderia compreender. Então Jesus lança a mão desse ensinamento de que a verdadeira vida não é essa aqui, né? A verdadeira vida é no mundo espiritual. Então foi essa grande lição que Jesus quis passar nesse momento, né? E tem mais: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito. Não vamos nos concentrar naquele corpo inerte, naqueles momentos talvez de dor e sofrimento que o nosso ente querido tenha passado, mas vamos pensar no espírito, na libertação desse espírito, de como ele pode seguir no mundo espiritual, o quanto vai ser bacana quando chegar o nosso momento de partir e sermos recebidos pelos nossos amores de braços abertos, ou quem sabe despertar no colo dos nossos amores. Que bacana vai ser! Mas para isso nós deveremos fazer a nossa parte. Devemos fazer a nossa parte, né? E aí Jesus continua para aquele rapaz: ide pregar o reino de Deus. Ou seja, nossos amores estão partindo, a gente está com o coração saudoso, mas vamos seguir em frente. E nós aqui divulgando a doutrina espírita, divulgando as mensagens de Jesus, sendo a nossa melhor versão todos os dias, sendo a melhor pessoa que eu possa ser diariamente. Ide dizer aos homens que a sua pátria não se encontra na terra, mas no céu. Então vamos esclarecer, vamos dar o exemplo, vamos viver essa mensagem de Cristo. Porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. Então essa é a mensagem final, né? Somente lá é que se vive a verdadeira vida. E Jesus é o nosso grande e maior amigo. E Ele está o tempo inteiro nos olhando, nos observando, cuidando da gente. E
quando essa dorzinha apertar um pouco, vamos deixar Jesus estar ao nosso lado. Vamos abrir as portas do nosso coração e receber Jesus. É isso aí. Desafio para todos nós, nos esforçarmos para sermos melhores a cada dia.